Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro chamado Bíblia Sagrada. Tem 66 livros dentro desse livro, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E este livro, a Bíblia diz que não se pode tirar um tio e acrescentar um J do que está escrito nesse livro. Esse livro é o livro de Deus, é a carta magna de Deus na Terra, é a Constituição de Deus na Terra. E amanhã, dia 26, estão para votar um projeto de lei sob censura. E nós precisamos de liberdade, e é muito perigoso. É muito perigoso. Devagarinho, a Bíblia diz que o diabo ele se manifesta. O apóstolo São Paulo falou aos Coríntios que o diabo ele se manifesta até mesmo na forma de um anjo de luz para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. E nós temos que ter um cuidado muito grande. E Deus que abençoe os deputados que irão votar e não permitam que seja implantado esse PL 2630, que é um PL da censura, para botar uma mordaça e fechar a boca do ser humano ter a livre liberdade de expressão. E é muito perigoso até mesmo concernente à censura sobre a Bíblia, porque o diabo, desde o princípio da criação do mundo, ele procurou destruir a Bíblia, destruir os projetos de Deus e destruir a humanidade e destruir o que está escrito aqui neste livro. Mas ai de quem tirar um tilo ou acrescentar um J deste livro. Existe um fato na Bíblia que Deus guardou dois seres humanos, dois homens, em vida, para participar de um evento futuro que chama-se a Grande Tribulação. E na minha concepção e na minha ótica bíblica, esses homens que chamam-se as duas testemunhas, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 até o 14, são dois homens que Deus guardou em vida para que no dia da grande tribulação, depois que Jesus levar a sua igreja, eles proclamem com voz poderosa nessa terra para que as pessoas não aceitem a marca da besta, a marca do 666, a marca do anticristo. E nós olhando a vida de Moisés, por exemplo, Moisés no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, versículos 5 e 6, a Bíblia fala sobre o encontro que Moisés teve com Deus no monte e viu a terra de Canaã, só porém devido a um fato que ele cometeu, a uma desobediência que ele cometeu, Deus não permitiu que ele entrasse na terra de Canaã, só porém Deus levou ele a um monte e mostrou a terra de Canaã, e ali a Bíblia, o escritor ao Deuteronômios, escreveu que Moisés morreu e foi sepultado. Mas ninguém sabe aonde está o corpo de Moisés. E os israelitas não acharam o corpo e nem a sepultura de Moisés, e nem um ser humano na terra achou e encontrou o corpo de Moisés, ou a sepultura de Moisés, ou algum resto mortal de Moisés. Inclusive, a Bíblia fala no livro de Judas, meio-irmão de Jesus, o penúltimo livro da Bíblia, tem 25 versículos apenas. A Bíblia fala que nem o arcanjo Miguel e nem o diabo sabe aonde está o corpo de Moisés. E então segundo a minha concepção e a minha ótica bíblica, Deus mostrou a terra de Canaã para Moisés e escondeu Moisés, para que Moisés seja uma das duas testemunhas na grande tribulação. A outra testemunha é Elias. Elias subiu ao céu em uma carruagem de fogo, em um redemoinho, e não viu a morte. E a Bíblia Sagrada diz, em Hebreus 9, 27, que está ordenado ao homem morrer uma única vez, e então o homem seguirá a juízo. Mas como que Moisés
e Elias não morreram. Deus elevou Elias em uma carruagem de fogo, em um redemoinho, e o guardou para ser uma das duas testemunhas na grande tribulação. E, para minha ótica bíblica, essa outra segunda testemunha é Moisés, porque quando Jesus transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João no Monte das Oliveiras, no capítulo 17, versículo 3 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, quando ele transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, os apóstolos viram uma visão e viram no Monte da Transfiguração, junto com Jesus, Moisés e Elias. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa outra testemunha é Enoque, porque Enoque andou com Deus 300 anos e Deus para si o tomou para ele não ver a morte. Mas segundo a minha ótica e a minha concepção bíblica, os meus estudos que eu tenho feito, essas duas testemunhas são Moisés e Elias, porque a Bíblia Sagrada fala no livro de Apocalipse, São João, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 14, que essas duas testemunhas, elas vão morrer crucificadas em Jerusalém, na cidade do seu Deus, vão ficar 3 dias pendurados na cruz, e depois serão... Deus devolverá a eles o Espírito, eles são arrebatados, e Deus os levará para a sua glória, para estar juntamente com os demais que foram arrebatados para a sua glória. E a Bíblia diz no Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 ao 14, que essas duas testemunhas, nos dias da sua profecia, elas tiveram poder para fazer cair fogo do céu e água se transformar em sangue. E os únicos 2 profetas que tiveram essa autoridade, esse poder, essa dimensão espiritual, foram Moisés e Elias nos dias da sua profecia. Moisés fez cair fogo do céu ou melhor dizendo, Elias fez cair fogo do céu lá no monte com os profetas de Baal, e Moisés fez água se transformar em sangue quando as pragas vieram sobre o Egito, quando Moisés foi lá para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó. Então, meus irmãos, isso é liberdade de expressão. Isso são coisas verídicas, mas muitos podem não acreditar. E é normal e é lícito até muitos não acreditar. Agora vão querer me incriminar por eu pregar que Moisés e Elias foram 2 homens que Deus guardaram em vida para que vão a testemunhar na grande tribulação num evento ainda futuro, depois que Jesus levar a sua igreja. Então é muito perigoso essa PL da censura. Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre do mal, para que nós tenhamos liberdade. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, o apóstolo São Paulo falou que nós devemos observar tudo, ouvir tudo e apenas reter aquilo que é bom em nosso coração. Então, meus amados irmãos, Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos conceda a sua graça, e repreenda o poder das trevas e o poder do mal, e abençoe os homens de bem que estão dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado Federal, e estão dentro das esferas jurídicas em nosso país, para que nós possamos ter liberdade para proclamar o Evangelho e para dar as nossas opiniões, por mais que muitos discordem das nossas opiniões, mas nós precisamos de liberdade. Jesus veio para dar liberdade e nós precisamos ser livres. E se alguém cometer alguma irregularidade no transmitir a sua opinião, ele poderá ser enquadrado em algum artigo da lei e sofrer a devida consequência se estes atos que ele proferiu estiverem enquadrados e forem enquadrados no artigo da nossa lei penal. Deus que nos proteja, nos guarde, abençoe a nossa nação, abençoe os juízes, promotores, advogados, toda a Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Civil, Brigada Militar, os advogados do Brasil, os ministros religiosos, civis e militares, as autoridades
eclesiásticas, civis e militares em nossa pátria e abençoa toda a nossa nação para que nós possamos viver unidos e irmanados e termos liberdade para viver uma vida abençoada pelo nosso potentíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus, que te abençoe e te guarde e te dê vitória na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.